Sejam bem-vindos a esse novo vídeo. Apenas inicio ele relembrando o que nós fizemos na semana passada. No último vídeo, eu expliquei como calcular o delta da camada de saída. Estão aqui todas as etapas, não vou repetir. E ficou como tarefa calcular o delta da camada de saída para as demais entradas do short, do 0 e 1, 1 e 0 e 1 e 1, que estão aqui nessa planilha e vocês poderão verificar exatamente como foi feito observando a fórmula. O importante agora é sabermos que os deltas da camada de saída estão aqui calculados. Para a aula de hoje, nós vamos trabalhar com o quinto passo do Multilayer Perceptron, que é agora calcular o delta da camada oculta, essa camada aqui do meio. Relembrando que calcular o delta significa conhecer um dos parâmetros principais que será utilizado na atualização dos pesos da rede, portanto, no aprendizado da minha rede. O cálculo do delta na camada oculta, ele ocorre em duas etapas. A primeira, calculando a derivada sigmoide, e a segunda, calculando o delta efetivamente para cada neurônio. Então, para cada neurônio, para cada entrada, eu vou ter que fazer esse cálculo. Vamos lá. Então, vou calcular agora o delta da camada oculta, considerando a entrada 0, 0. Lembrando que o delta de saída, quando a entrada é 0, 0, foi calculado em menos 0,098. Então, como é o processo? Primeira etapa, qual é a entrada? Eu tenho aqui agora 0,5, que foi o valor calculado na ativação, nas etapas anteriores. Logo, a minha derivada é de 0,25. Para calcular o delta da camada escondida, o que eu faço? Eu pego essa derivada sigmoide, 0,25, vezes este peso, vezes o delta da camada de saída, considerando que eu estou olhando isso para as entradas 0, 0. Nesse caso, eu tenho o valor 0,000, ou seja, 0. Para o segundo neurônio, onde eu também tenho uma camada de ativação de 0,5 e, portanto, a mesma derivada, o delta da minha camada escondida vai ser 0,25, que é a minha derivada sigmoide, vezes esse peso, menos 0,893, vezes o meu delta de saída, que continua o mesmo, pois estamos falando da mesma entrada. Para o terceiro neurônio, não muda a derivada sigmoide, visto que aqui todos deram ativação 0,5. Já o delta deste neurônio fica então 0,25 vezes o peso, que é 0,148, vezes o delta de saída já comentado anteriormente, que é menos 0,098. Esses deltas de camada escondida, no final dessa videoaula, eu vou criar uma tabela, resumo com esses deltas. Vamos adiante. O nosso próximo passo agora é fazer o mesmo cálculo, só que considerando a entrada 0 e 1. Para essa entrada, nós vimos no exercício que o delta de saída é 0,139. Então, vamos lá. Veja bem. Então, pegando o valor de ativação anterior. O valor de ativação anterior, eu tinha 0,589. Calculei a derivada sigmoide, resultou em 0,242. Para calcular o delta da camada escondida, desse primeiro neurônio, então é o mesmo processo. É a derivada sigmoide vezes o peso, vezes o delta da camada de saída quando a entrada foi 0 e 1.
O processo se repete para o segundo neurônio. Observem, então, segundo neurônio, ativação, consigo chegar na derivada sigmoide, utilizo esse valor de derivada sigmoide multiplicado pelo peso, multiplicado pelo delta, e obtenho esse delta da camada escondida. Posteriormente, continuando para o neurônio 3, lembrando que nós ainda estamos na entrada 0 e 1, eu pego o valor de ativação e com isso eu consigo calcular a derivada sigmoide. De posse da derivada sigmoide, eu multiplico o 0,237 por 0,148 vezes o delta de saída, resultando em 0,05. Sendo repetitivo, e agora avaliando para a entrada 10. O processo é repetido novamente. Observem que para a entrada 10, o delta da camada de saída também foi 0,139. Observem com atenção nesse vídeo que o processo é exatamente o mesmo, ou seja, sempre calculo neurônio a neurônio. Para cada neurônio eu calculo a derivada sigmoide usando o valor de ativação. Com o valor de ativação eu chego no delta da camada escondida. Para o neurônio 1, para a entrada 10. Então, as etapas aqui descritas são exatamente iguais às descritas segundos atrás, para as entradas 00 e para a entrada 0 e 1. Finalmente, eu vou calcular o delta da camada oculta considerando a entrada 1, 1. Nesse caso, o delta de saída foi de menos 0,114. E aqui, novamente, eu faço todo o processo, ou seja, o valor da minha camada de ativação, calculo a derivada sigmoide. Com essa derivada sigmoide, multiplicado pelo peso, multiplicado pelo delta de saída, eu obtenho um delta desse neurônio no valor de 0. O processo se repete para o neurônio 2 e para o neurônio 3. Com isso, nós encerramos essa videoaula e eu gostaria de chamar a atenção para essa minha tabela resumo dos deltas. Ela vai ser muito importante, vai ser utilizada nas outras etapas do meu processamento. Então a interpretação aqui é a seguinte: dada a entrada 00, o neurônio 1 tem delta 0. Dada a entrada 00, o neurônio 2 tem esse valor. Dada a entrada 00, o neurônio 3 tem esse valor aqui de menos 0,004. Os demais entradas na tabela seguem a mesma lógica. Obrigado pela atenção. Vejo vocês no próximo vídeo para explicação do 6º passo da minha rede Multilayer Perceptron. Obrigado a vocês. Até logo.